Senhor presidente, boa tarde para todos que nos assistem nesse momento. Quero dizer que a minha estada aqui nessa tribuna vai ser rápida, porque eu não posso ousar em permitir que dois deputados da estirpe de Paulo Ramos e o nosso companheiro do PT fique aqui agora me esperando e me aguardando, né? Mas o que eu queria falar aqui são duas coisas que eu considero nesse momento muito importantes. E na verdade, não é nada nova, não é uma situação recente e nem uma falação e nem uma posição atual. Há mais de 30 anos, vem se falando no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, as forças ditas progressistas, capitaneadas pelo ex-governador Leonel Brizola, vem dizendo há mais de 30 anos, Brizola, enquanto de vida teve, ele disse categoricamente isso, que segurança, infelizmente, não se resolve apenas com polícia, que a polícia é um acessório, que a polícia é um complemento, mas a segurança pública tem outros componentes preliminares muito mais importantes do que o fato de existir a polícia. Evidentemente que o pensamento liberal e entreguista desse país, para contrapor uma posição política, administrativa e ideológica em relação à segurança pública, porque aquela posição agredia os seus interesses econômicos, começou a denominar aquelas posições e agredir aquelas posições, dizendo o seguinte: não, nós precisamos de resolução a curto prazo, a sociedade brasileira não pode ficar exposta aos bandidos, o Rio de Janeiro está tomado de bandidos. Quantas vezes eu vi nas manchetes dos jornais, e principalmente o jornal O Globo, teve uma ocasião que até colocaram o ex-governador Brizola abraçado com um cidadão, e a manchete dizia que esse cidadão era um determinado traficante famoso. E depois se veio se constatar que não tinha nenhum fundamento. E o jornal corrigiu, colocando no rodapé de uma página, fazendo uma autocrítica e uma correção no rodapé de uma página. Nós sempre dizemos o tempo todo, sempre dissemos o tempo todo, que nós precisávamos urgentemente investir na educação básica. Que era o investimento na educação que efetivamente ia no futuro nos dar condições de viver numa sociedade menos violenta, uma sociedade mais harmoniosa, mais fraterna e mais igualitária. E os chamados donos da verdade, então, incluindo aí a grande mídia, ficava o tempo todo tentando formar opinião, desinformando a sociedade e dizendo que, na verdade, aquela atitude e aquele discurso era um discurso populista. Olha, senhor presidente, e em algumas vezes isso aí foi fortalecido até por alguns partidos de esquerda. Até alguns militantes de partidos de esquerda, de alguma forma, engrossaram por oportunismo eleitoral esse discurso. Hoje, muitos deles vêm aqui falar sobre a educação, relembrar todos esses fatos, mas eu me lembro de gente na rua, fazendo passeata na Rio Branco e dizendo que escola não é pensão. Exatamente pessoas que hoje andam por aí a fazer crítica ao regime. Sabe para quê? Por oportunismo eleitoral, ajudava a engrossar o discurso da direita, o discurso dos entreguistas. É por isso, senhor presidente,
que hoje estamos na situação que estamos. Um governo que, sem rumo, decidiu se criar aí um DPO. Na prática, um DPO que teve o apoio da mídia e chamou-se UPP. O que é uma UPP? É um DPO de tamanho maior, onde se coloca vários policiais. Obviamente que a lei da física já disse. Se aqui está a polícia, aqui não irão ficar os delinquentes. Se eu coloco nesse local policiais permanentes, de plantão, evidentemente que aqui não vai ficar nenhum bandido. Ele vai para outro canto, ele vai para outro lado. Mas ele não vai deixar de existir, nem vai deixar de ter ação concreta. E nós dizíamos isso há 8, 10 anos atrás, quando foram instaladas UPPs. E eu me lembro que deputados aqui, alguns até antagônicos ao governo, de posição contrária à orientação do governo, mas por oportunismo, por vontade de faturar política e eleitoralmente, diziam o seguinte: olha, vamos transformar as UPPs não numa política de governo, mas numa política de Estado. Cansei de assistir, de ouvir algumas pessoas de renome, alguns estão até lá em Brasília hoje, dizendo isso. Então, senhor presidente, mais uma vez a história está mostrando e tem demonstrado que a questão da segurança pública passa pela educação pública. Ou a gente, de vez e em definitivo, impunha essa bandeira e vamos fazer aquilo que precisava ser feito há anos, que estamos atrasados nesse projeto, ou vamos ficar por aí enxugando o gelo e lamentando os nossos mortos. Eu quero também, senhor presidente, para encerrar, falar sobre a questão do presidente golpista Michel Temer. Há alguns anos atrás, o governo do PSDB, comandado pelo Fernando Henrique Cardoso, arrumou um discurso de que as estatais, na verdade, não era o fim da ação do governo brasileiro. Que o fim da ação do governo brasileiro, a ação concreta dos governos, tinha que ser em função de saúde e educação e outros benefícios públicos. E que o governo perdia o tempo dele administrando estatais, questões que poderiam ser tranquilamente entregues à iniciativa privada, que com o investimento de recursos da iniciativa privada ia gerar mais empregos, ia avançar e melhorar ainda mais as condições de vida do povo brasileiro. E que por isso era importante vender essas empresas, entregar o seu controle ao capital privado. Era importante que o Estado brasileiro ficasse livre para poder tocar e administrar bem aquilo que diretamente dizia respeito ao cidadão, que era principalmente a saúde e a educação. E aí foram vendendo, a qualquer preço. Aí venderam a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, venderam a Uzi Minas, venderam a Aço Minas, venderam a Vale do Rio Doce e foram vendendo. Venderam tudo que estava à disposição naquele momento para qualquer dinheiro, com o discurso do que aquilo ali, aquela atitude de governo, seria a redenção do Brasil e do povo brasileiro. Esse era o discurso da época. Tudo o que se dizia, tinha-se um discurso pronto do outro lado, dizendo que aquilo era efetivamente para que houvesse investimento nas empresas, que elas viessem a gerar mais empregos e, consequentemente, mais impostos e mais renda para o povo brasileiro. Tudo isso, senhor presidente, com os anos veio de água abaixo. Tudo acabou. Nada deu certo. O Brasil está aí numa situação ainda pior do que naquela época. Naquela época nós tínhamos em torno de 8 milhões de desempregados, hoje temos 14 milhões de desempregados. E mesmo assim, o senhor Michel Temer tem a disfarçatez de propor e usar o mesmo discurso, é claro, com outras palavras,
a transferências de ativo das estatais. E o que é transferência de ativo das estatais? É a venda, é a transferência do controle das estatais para o capital privado. Para acontecer exatamente o que já aconteceu no passado, de triste memória. Portanto, eu estou dessa tribuna, mais uma vez, fazendo o meu protesto solidário, esperando que a maioria dessa casa se comprometa com esse processo de salvação do Brasil e ajude a impedir mais esse crime contra a pátria e o povo brasileiro. Muito obrigado.